amores, tudo bem com vocês? Eu sou Juximília Saizumbo, bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, sou Juximília Saizumbo, este é o meu canal. Este é o segundo vídeo aqui no canal que eu trago para você. O primeiro vídeo foi um vídeo de introdução. Se você não assistiu o vídeo de introdução, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição deste vídeo para vocês depois darem lá uma olhada para saberem o que é que eu falei no primeiro vídeo que eu trouxe para vocês aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como ganhar o hábito pela leitura. Isso mesmo. Se você gosta de conteúdos ligados à motivação escolar, organização escolar e produtividade, então vem comigo. Então, meus amores, estou de volta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. É muito importante. Dá bastante like, bastante like. Comente bastante. Compartilhe este vídeo para demais pessoas, para os vossos amigos, vizinhos, primos, para todo mundo. Compartilhem para todo mundo. Isto é muito importante para mim. Ajuda bastante o nosso canal aqui a crescer e motiva-me a trazer mais conteúdos para vocês aqui no YouTube. Beleza? Yes! Portanto, antes de eu falar para vocês os 5 passos para ganhar o hábito pela leitura, se você assistir o vídeo até no final, fique sabendo que você tem mais 5 passos bônus, isso mesmo. Eu vou dar 5 dicas bônus para você que ficar até ao final do vídeo. Portanto, se você não ficar até o final do vídeo, tu não vais ter os pontos bônus que eu trouxe para vocês aqui no vídeo. E eu tentando ser uma youtuber. Eu gostaria de dizer para vocês que a leitura é muito importante na nossa vida porque ela aumenta o nosso repertório, sim. Uma pessoa que lê é uma pessoa que tem um repertório amplo. Por quê? Porque através da leitura, através dos livros, dos jornais, das revistas, nós conhecemos diferentes pontos com relação a diferentes aspectos ou assuntos da nossa vida. Portanto, uma pessoa que lê é uma pessoa conhecedora. Sim, todo mundo que lê conhece. Uma pessoa que lê é uma pessoa que tem a capacidade de poder fazer uma análise de forma mais ampla a respeito de diversas situações no mundo. Portanto, ler é tão importante, mas tão importantíssimo, que ninguém virá e dirá para vocês que arrepende-se por ter lido. Muito pelo contrário, dirão que sentem-se felizes por terem lido. Então, meus amores, vocês precisam ganhar o hábito pela leitura, porque é muito importante. Além de nós lermos livros a respeito da nossa área de saber, nesse caso os nossos livros acadêmicos, nós devemos também ler outros tipos de livros para entender um pouquinho sobre a história do mundo, conhecer novas culturas, conhecer novas línguas, conhecer vários aspectos. Então você vai aprender um pouquinho a respeito sobre economia, mesmo você não ter feito economia, graças aos livros tu vais aprender sobre economia, sobre política, estratégias e vários outros pontos de vista a respeito a vários assuntos correlacionados ao mundo. No entanto, ler é tão bom que eu aprendi a fazer leitura de código Morse, isso mesmo. Eu aprendi a fazer a leitura de código Morse. Estou aprendendo, estou a aperfeiçoar um pouquinho mais a respeito desse método de comunicação que geralmente usa-se como estratégia militar ou política para poder enviar sinais de formas gestuais, de formas sonoras, de diversas formas ou até mesmo pela escrita. Então façam isso, leiam para aprender novas habilidades e para vocês conhecerem o mundo e conhecerem-se a si mesmo. O primeiro ponto ou o primeiro passo importante para você ganhar o hábito pela leitura, você precisa descobrir o que é que você gosta de ler. Ou seja, é importante tu saberes o tipo de conteúdo que te interessa, porque você está numa fase
em que tu vais criar o hábito. Portanto, na primeira fase, para você poder ganhar o hábito pela leitura, você precisa saber o assunto que lhe interessa ler. Você precisa saber se você é o tipo de pessoa que gosta de ler poesias. Se for este o teu caso, és uma pessoa que gosta de ler poesias, então tu vais procurar livros que falam sobre poesia. Se tu gostas de livros que falam sobre ficção científica, contos que envolvem vampiros, entre outros, então vai procurar livros que falem sobre ficção científica. Muito importante, o primeiro ponto, é muito importante tu saberes aquilo que você gosta de ler. Primeiro ponto para ganhar o hábito pela leitura é descobrir o tipo de assunto que lhe interessa. O segundo ponto é tirar um tempo. É importante tirar um tempo para a leitura, depois de ter descobrido o tipo de assunto que lhe interessa. Obviamente que vamos supor que, pronto, eu gosto de ler romance, então eu vou para uma livraria comprar um livro de romance. No entanto, após eu comprar esse livro de romance, eu preciso de quê? Preciso do segundo ponto, que é tirar um tempo para a leitura. É importante você estabelecer um tempo para poder ler, um horário, e que este horário seja de preferência fixo. No entanto, vai escolher uma hora que seja ideal durante o dia para poder ler. Todos os dias às 7 horas eu vou tirar 15 a 20 minutos para poder ler o meu livro. É muito importante vocês estipularem um horário para ler, para poder vocês acostumarem-se com a rotina. Pode tirar uma hora do dia, pode tirar uns 15 a 20 minutos, se quiser até mesmo uma hora para poder ler. Para poder estimular o cérebro a ganhar este hábito pela leitura. Portanto, o terceiro ponto que eu trago para vocês é: visite feiras, bibliotecas e livrarias. Por quê? Também, por sinal, é um ponto muito importante. As feiras vendem livros a um preço acessível, meus amigos. Vocês não têm noção do quão acessível as feiras são para a vida de vocês. Ou seja, eu estou meio que acostumada, ou acostumei-me a comprar os livros nas feiras, porque vendem a preços muito acessíveis. E o bom de tu ires para feiras é que você vai encontrar um monte de pessoas que visitam por acaso as feiras, né? Vão poder trocar experiências com essas pessoas, vão trocando experiência dos livros que eles leem, o que é que eles gostam, o que é que eles acham do ator Y, do ator X, e por aí em diante. Vocês vão trocando experiências, vais poder ouvir de cada pessoa a respeito de um determinado assunto, de um determinado livro, de um determinado escritor. E nas livrarias? As livrarias também, tu vais encontrar uma variedade de livros, muita variedade de livros, diferente das feiras, porque as feiras você encontra alguns livros um pouquinho limitados, já as livrarias não, tu encontras um monte de livros, uma diversidade. Tu também podes conversar com as pessoas que vendem nessa determinada livraria para saber sobre atualizações de escritórios novos, quais são as editoras boas que eles julgam que editam melhor os livros. É muito importante vocês irem para as livrarias, porque vocês também encontram livros com uma certa variedade e livros muito mais atualizados, e são livros muito mais novos em relação aos livros que vocês vão encontrar nas feiras. Geralmente as feiras vendem livros um pouquinho velhos, né? Só para vocês terem uma noção, este livro eu comprei em uma feira e ele já é bem antigo, significa que a pessoa usou muito bem o livro, mas está em perfeitas condições, fez bem o uso. E este aqui, que é legislação sobre contratação pública, eu comprei em uma biblioteca. Vocês vejam já a diferença. O quarto ponto que eu trago para vocês é: tenha sempre um livro. Tenha sempre um livro em mão. Por quê? Vai sair, vai para a faculdade, vai se encontrar com alguém, ande sempre com um livro na pasta. Pode ser um livro pequeno, mas tenha sempre um livro na pasta. Vamos supor que você for
lá na escola tem um tempo assim de intervalo, o professor ainda não entrou na sala, tu podes ler um pouquinho enquanto tu aguardas. Nesse caso, vai ter um encontro com alguém, enquanto você aguarda esta pessoa, tu podes pegar o livro para ler. Isso também é um ponto muito importante, faz com que você se ocupe, em vez de tu pegares no teu celular para poder checar quem ou não mandou mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Insta. É um ponto também muito importante, tenha sempre um livro, pode não ser um livro físico, mas um livro digital. Podes ter um livro no computador ou até mesmo um livro no seu telefone. Os nossos smartphones estão bem evoluídos, tão evoluídos que nós temos muitas plataformas, tanto para o Android, tanto para o iOS, que podem nos ajudar a ler alguns livros no formato PDF. Lá você pode baixar uma diversidade de livros ou até mesmo baixar livros pelo Safari ou então mesmo pelo Chrome ou pelo Google. E você tem a facilidade de poder ler a partir deste aplicativo. No entanto, se tiver que esperar, em vez de estar sempre a checar os status do fulano para ver quem postou ou quem não postou uma foto no Facebook ou quem não postou uma foto no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, você pode pegar o seu smartphone e ler um artigo, ainda que for uma única página de um livro a partir do teu smartphone. Então, o quarto ponto que eu trago para vocês é: tenha sempre um livro consigo. O quinto ponto que eu trago para vocês, por sinal o último, meus amores, o quinto ponto que eu trago para vocês é: não desista e tenha paciência. Eu diria que este quinto ponto é a chave, é o ponto principal para vocês ganharem o hábito pela leitura. Por quê? Porque vocês podem ter concluído os 4 pontos, mas se vocês não concluírem o quinto ponto, ou se vocês não levarem o quinto ponto em consideração, vocês não vão ganhar o hábito pela leitura. Como o nome diz, hábito. Eu vou pegar aqui o meu dicionário de língua portuguesa e vou ler para vocês o que é que significa a palavra hábito. Diz o seguinte: modo de atuar que se repete frequentemente, uso, costume, prática frequente de um ato, rotina, e hábito são ações que nós repetimos continuamente. Ou seja, se eu de uma forma repetitiva todos os dias praticar uma ação, esta ação vai se tornar um hábito. Por quê? Porque é algo que eu vou praticar continuamente, então vai ser habitual, ou seja, eu vou estar acostumada a repetir todos os dias ou continuamente uma determinada ação. Por isso é que eu disse para vocês, e vou voltar a repetir, que o quinto ponto é o ponto-chave para vocês ganharem o hábito pela leitura. Como você ficou até ao final do vídeo, você assistiu o vídeo até aqui, eu vou trazer para vocês, ou vou disponibilizar para você, os 5 pontos bônus. O primeiro ponto bônus que eu trago para você é: você precisa ler porque conhecimento é poder. Meus amores, se perguntarem para mim por que eu leio, eu vos vou dizer que eu leio porque conhecimento é poder. O segundo ponto bônus que eu trago para vocês é: existem livros que você não precisa terminar de ler. Existem livros que você não precisa terminar de ler. Vamos supor que seja simplesmente um livro de consulta. Vamos supor assim, que seja simplesmente um livro de consulta, que você só vai precisar de ler aquele ponto do livro que você precisa para poder reter uma determinada informação. No entanto, você não precisa terminar de ler aquele livro. Então, o segundo ponto é: existem livros que você não precisa terminar de ler. O terceiro ponto: existem livros que você precisa ler mais de uma vez. Isso mesmo. Eu tenho comigo o livro As 10 decisões importantes que toda mulher inteligente deve tomar antes dos 40. Eu li este livro, terminei o livro bem no princípio deste ano.
E eu tive que voltar a ler novamente o livro e vou-vos dizer, eu estou a aprender coisas que eu não tinha aprendido na primeira leitura. Portanto, o terceiro ponto é, existem livros que vocês precisam ler mais de uma vez. O quarto ponto é, existem livros que você precisa ler uma única vez. Sim, existem livros que vocês só vão ler apenas uma única vez. Isso mesmo. E o quinto ponto que eu trago para vocês é... O quinto ponto bônus é... Você precisa ler todo tipo de assunto. Todo tipo de assunto, todo tipo de conteúdo vocês precisam ler. Isso mesmo. Vocês precisam ler história, vocês precisam ler sobre assuntos que falam sobre o ecossistema, vocês precisam de ler assuntos relacionados à astrologia, que fala sobre planetas, vocês precisam de ler sobre economia, sobre medicina, sobre engenharia, é assim, todo tipo de assunto vocês podem ler, mas obviamente saber filtrar as coisas, saber interpretar as coisas da melhor maneira. Então, meus amores, muito obrigada por você assistir o meu vídeo até aqui. Eu estou muito agradecida. Estou muito agradecida por vocês assistirem o meu vídeo até aqui ao final. Por favor, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou deste vídeo, por favor, não esqueça de dar o joinha, de comentar bastante aqui, curtir o vídeo, subscrever no canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem as notificações em primeiro lugar. Então, logo que eu vou estar a lançar vídeo novo para vocês aqui no canal, não esqueçam de compartilhar o canal com demais pessoas, é muito importante para mim, eu agradeço, no entanto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.